Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora de cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que com certeza vai atrair muitos de vocês aí em casa, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente vai conversar sobre como armazenar, transportar e cuidar dos nossos produtos de maquiagem. Então a gente vai tentar aqui mostrar tanto o lado profissional quanto essa maquiagem que a gente tem em casa, quais cuidados que a gente tem que ter para que ela se mantenha por mais tempo boa em estado de uso. Para isso eu estou aqui com um maquiador, meu amigo Bruno, maquiador do Torriton. Já maquiador há quantos anos, né, Bruno? 14 anos como profissional da área. Que praticamente é o tempo que eu te conheço, acho que logo em seguida. Conhecemos. O Bruno tem uma experiência muito grande. Primeiro eu agradeço você, viu, Bruno, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. É um prazer estar te recebendo. O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de fazer parte de algo tão grande. Então, Bruno, vamos começar do começo, que a gente diz, né? Porque maquiagem, quando a gente fala de maquiagem, existe um mix de produtos muito grande, né? A gente sabe que tem vários tipos, várias marcas. Tem diferença para a gente cuidar desse produto na hora de... A gente compra, daí na hora de guardar, tem diferença do tipo de produto? Você está bem certa mesmo. Realmente são vários produtos, né? E cada vez a indústria tem se renovado, tem se planejado para que a gente tenha materiais que atendam a todo tipo de pessoa e que atendam a todo tipo de necessidade. E com isso também vem um tipo específico de cuidado para cada produto que a gente tem, né? Quando a gente fala de maquiagem, costumamos generalizar, a gente coloca tudo como maquiagem, tudo como um produto só. Isso é verdade, né? Até talvez esteja errado. Mas, de fato, faz muita diferença a forma que a gente armazena, a forma que a gente transporta, a forma que a gente cuida de cada um desses produtos, para que ele não perca eficácia e principalmente para que não ofereça risco à saúde de quem está usando. Ah, olha, pessoal, veja que importante, né? Mas o que pode acontecer, esse negócio de risco da saúde, por exemplo, quando você comenta assim, bactéria, alguma coisa assim? Exatamente. Ou contaminação entre um e outro, é isso que é? Exatamente, contaminação através de bactérias, né? Tem muitas coisas que, com a pele fechada, a gente não tem acesso, né? Elas não entram no corpo mesmo. Mas quando a gente está falando de produtos que vão na área dos olhos, como o rímel, como o lápis, quando a gente fala de produtos que vão em contato com a boca, e se tratando de maquiagem que é para uso pessoal, quem nunca emprestou uma maquiagem para uma amiga ou pegou uma maquiagem emprestada de uma amiga, nem sempre o que é inofensivo para aquela pessoa vai ser inofensivo para nós também. Então tem sim bastante diferença entre esses produtos. E aí teria que ser descartável? Principalmente cuidar com esses produtos que vão em contato direto com a boca e com os olhos. Evitar de compartilhar esses produtos, fazer o armazenamento correto, né? Vamos falar da máscara de cílios, por exemplo. É um tipo de produto que a gente fecha numa embalagem para conservar aquela máscara da forma que ela tem que ser aplicada, que ela é um pouco mais líquida, que ela é um pouco mais cremosa. Se a gente deixar muito tempo aberto, entra em contato com o ar, esse produto ele seca. Além de você perder um pouco a eficácia na hora de aplicar, tem dificuldade com um produto que pode esfarelar, tem aquele risco de que um produto que fica muito tempo aberto e depois a gente vai lá e fecha, qualquer sujidade que tenha ficado lá dentro, ela pode desenvolver algo um pouco mais, pode trazer um pouco mais de problema para os olhos. Problemas como um terçol, problemas como assim, agravar qualquer quadro de conjuntivite, até mesmo sensibilidade à luz. Parece algo assim muito simples, mas a gente tem a pandemia que veio aí. Então eu ia te perguntar isso, eu ia te falar assim, se mudou alguma coisa em relação a essas práticas. Vamos dizer que isso seriam boas práticas de um profissional de maquiagem. Vamos falar do lado profissional primeiro. Isso. Esse cuidado. Então, vamos usar o rímel como exemplo que você trouxe. O rímel, então, a gente não pode usar, você no caso como profissional, não pode usar o mesmo, aquele que veio na embalagem original da fábrica, você não usa, então, na tua maquiagem nas clientes? Eu, antes da pandemia, eu já tinha um cuidado de usar ali pincel descartável, né, para que a gente aplicasse. Agora, depois da pandemia, ficou realmente uma regra quase que obrigatória a gente ter o cuidado de fazer a aplicação desse produto com pincel descartável. Você tornou isso uma prática tua? Já uma prática minha. E eu cobro das pessoas que trabalham para mim ou que trabalham ao meu lado, porque realmente é algo que pode trazer muito risco para as pessoas, né? Olha que interessante. Na pandemia que a gente lidou com algo que era muito mais contaminante, né? Que era
é o vírus da Covid. Nossa, Ficou aí realmente esse cuidado para que a gente tenha como observar como cada produto vai se comportar. E a máscara de cílios foi e junto com o batom, a gente só faz a aplicação agora com o pincel descartável. O batom mesmo. Também. O batom você também está usando descartável. A gente pega o produto, raspa num palitinho, estilo palitinho de sorvete, desses descartáveis que a gente compra, ou até aplicadores que a gente encontra em loja de descartáveis. E com esse produto, depois que você tira ele nessa embalagem, a gente aplica na pessoa, para que ele não vá na boca e não volte para dentro do produto. É uma segurança, na verdade, né? Para quem está sendo maquiado por você. Veja, Exatamente. pessoal. Então, se preocupem com isso. Você que é profissional, né? Tem um salão de beleza, trabalha com maquiagem, se interessa por isso, cuidar com isso e talvez comunicar para os clientes isso também, né, Bruno? Falar assim, olha, você veio aqui comigo, olha o cuidado que eu tenho. Uma outra dúvida, quando a gente está falando dessas, você compra os produtos e faz a estocagem. Os produtos normalmente são seus, do profissional, isso mesmo. Não são do salão. Isso é uma prática comum. Muito comum. Mesmo salão pequeno, salão grande, você trabalha numa rede grande. Sim. Mas é a prática do mercado que o produto seja do profissional, do maquiador, não do salão. Exatamente. É isso. Existem até algumas regras, dependendo da rede, dependendo do perfil que quer atingir, quanto a que tipo de produto comprar, quanto à qualidade final, produtos de excelência, produtos que já não são tão de excelência. Marcas daí no caso. Exatamente. Mas na área da beleza, em especial da maquiagem, o material sempre vai ser do maquiador. Por isso que fica aí uma dica bem interessante para que você cobre desse teu profissional, que esse produto esteja assim dentro do prazo de validade, que esse produto esteja assim sendo transportado por um local onde você note que ele está com toda a segurança, que tem ali realmente a questão de higiene. Acho que isso que pega, né? E convém cobrar isso do profissional, sim, porque eu acredito que quando o cliente faz essa cobrança do profissional, se ele não se adaptou, é uma excelente oportunidade para ele se adaptar e não ficar para trás nessas coisas que diz respeito ao cuidado do produto. Porque daí não está na mão do salão esse cuidado, daí depende de cada pessoa, né? Então, é diferente de um estoque que o salão faça dos seus produtos, né? De repente tem lá uma equipe para cuidar disso, ali vai variar de pessoa para pessoa. E a gente sabe, né, que isso daí também varia perfil. Varia. E, Bruno, quando você falou assim no estoque, né, nesse transporte, você diz investir, por exemplo, nessas maletas, você acha que isso ajuda a cuidar melhor do produto ou cada um faz de um jeito? Porque você leva e traz sempre esse produto todo dia? De curiosidade. Tá certo. Todos os dias, não. Acaba que todas as vezes que eu sei que eu tenho cliente para atender fora do salão, eu tenho que levar esse material, né? Para que não tenha que fazer mais viagens ali para buscar. Claro. E hoje eu criei uma rotina minha de cuidado na hora de separar esses produtos. Cada produto fica só com os seus similares ali. Assim como após o uso, eu separo esse produto em um outro local, eu já não devolvo ele nessa necessaire onde eu tirei ele, para que depois eu faça a higienização desse produto, para ir então devolver ele dentro da nossa frasqueira ali, onde a gente guarda esses produtos. Porque realmente na correria, isso é muito comum. É isso que eu tô pensando, assim, uma festa, porque você vai lá maquiar 3 pessoas da mesma festa, né? Então, assim, horário e tudo mais, né? E realmente, se não tiver esse cuidado, acaba que a gente mistura produto que não foi usado ainda com produto que foi usado na pessoa, com a mão que a gente tocou muitas vezes no rosto, em algum tipo de fluido dos olhos, até mesmo da boca. E isso tudo pode ficar ali por muito tempo. Então, pode trazer um risco para as próximas pessoas que a gente for atender. Hoje, acho que você faz isso naturalmente, né? Naturalmente. Usei, vem para cá, não usei. Né? Mas no começo, talvez, pensar um pouquinho, né? Não, esse eu já usei, deixa eu separar. Eu acho que isso vai desenvolvendo um hábito que foi sendo desenvolvido com o tempo. Exatamente. E é com o passar do tempo. Até nos cursos iniciais que eu fiz, eles explicam o caminho que as coisas fazem ali, né? Que as bactérias fazem quando elas entram em contato com algo. Mas é a questão de você colocar como rotina, é você estabelecer como um cuidado que faz parte do serviço que você está vendendo, de modo que hoje eu só pego uma quantidade de clientes que eu possa atender tendo esse cuidado com essa biossegurança. Às vezes é melhor menos, então. Exatamente, porque às vezes aquela maquiagem a mais que vai fazer você trabalhar corrido, pode fazer com que você misture esses produtos, que você acabe usando uma esponja que já foi usada em alguém naquela outra pessoa que você vai começar agora. E como eu falei lá no início, tem coisas que são nocivas pra gente, que para as outras pessoas podem trazer algo que vai sim atrapalhar a vida dela por um bom tempo. Exatamente. E me diga uma coisa, a gente tem, indo um pouquinho mais para casa, né? Nossa maquiagem pessoal de cada um.
Tem geladeiras que vêm com aquele beauty box. Sim. Tem produtos que a gente tem que guardar mesmo ali, ou seria só para creme mesmo? Ou na maquiagem não faz diferença a temperatura? Ela muda alguma coisa ou não? Muito calor às vezes? Muda consideravelmente, por conta do seguinte, muitos produtos como base, muitos produtos como, vamos dizer ali, corretivo, produtos que têm algum tipo de fragrância, conforme você expõe ao calor, algum daqueles componentes tem tendência de oxidar antes, tem uma tendência de se degradar antes do que os demais. Então isso pode alterar a eficácia, pode alterar a textura, e é algo que para o uso pessoal a gente costuma deixar meio de lado. Acho que a gente talvez nem perceba, né? Nem perceba. Talvez o cheiro, sim, né? Exato. Isso eu acho que até eu mesmo acho que já percebi que, nossa, mas não era esse o cheiro, né? Exato. Assim, não que ele fique ruim, mas ele talvez mude um pouco. Perde aquela fragrância que antes era agradável. Gostosinha. E é interessante ficar prestando atenção nisso, porque falando novamente ali da máscara de cílios, por exemplo, né? A máscara de cílios é algo que conforme você passa nos seus olhos, você devolve isso dentro da embalagem. Outro dia passa de novo, devolve lá dentro. Essas bactérias, essa sujidade que vai entrando dentro dessa embalagem, faz realmente com que esse produto ele perca a eficácia de fixação e facilmente a gente percebe através do cheiro. Ele não fica com um cheiro agradável. A máscara de cílios já é uma dica boa, na verdade, então. É uma dica muito boa. Fica a dica para quem estiver assistindo, dê uma vasculhada nas suas máscaras de cílios, que vai fazer muita diferença você tirar esse produto que você já não deixa ali porque acha que vai usar em algum momento e na verdade ele já está passado. E não é só questão de prazo de validade. Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Deixa eu antes falar, pessoal, você que está nos assistindo e tem interesse no certificado, que vocês sabem que esse ano de 2025 os programas Negócios e Tendências estão certificando para aqueles que têm interesse. Você pode fazer a inscrição, eu acredito que vai aparecer aqui na tela ou ali no chat ou na descrição aqui do vídeo. A palavra-chave é beleza, não poderia ser diferente, né? A gente está falando aqui, né, de maquiagem, então a palavra-chave é beleza. Então a validade, Bruno, essa era uma pergunta que eu ia te perguntar, se isso tem relação, porque em logística, os cursos que eu coordeno, a gente tem uma preocupação muito grande com produtos perecíveis, que daí entra alimentos, a própria maquiagem vai entrar nisso, com a validade. É algo assim, a gente tem que cuidar, né, do armazenamento e da validade. Por quê? Porque eu não posso estar entregando ou trabalhando com um produto que perdeu o prazo de validade. No caso da maquiagem, muitas vezes, acho que a gente no dia a dia não se preocupa tanto. Às vezes não é tão fácil de ver produtos pequenininhos, né? A maquiagem está bem pequenininha. A validade, né? A data está bem pequenininha. Mas é importante isso, a gente tem que ficar de olho nessa validade do produto? É muito importante. Tanto que tem uma dica bem interessante. Muitas vezes nós somos atraídos por promoções em lojas interessantes. Geralmente essas promoções estão atreladas ou a algum produto onde aquele tom tem pouca saída, mas geralmente associado a prazo de validade. Geralmente tem uma promoção que está chamando muita atenção, assim, convém... Algo assim, metade do preço. Metade do preço. Você vai ver lá. Um produto que você nunca viu por aquele preço e de repente está. Vale a pena olhar o prazo de validade, porque tem grandes chances ele estar com um valor menor, justamente porque está próximo da data de validade se encerrar. E aí é complicado, porque você, como profissional, de repente tem uma rotatividade grande de produto, né? Imagina, né? Não dura, sai com muita facilidade, não chega a vencer nunca. É isso que eu ia falar, né? Não dura. Mas em casa a gente compra às vezes e dura, né? E usa até o fim, vamos dizer, né? Acabou e usa. Mas de repente a validade passa nesse meio tempo, então. E oferece muito risco. Então tem que cuidar com a validade, viu, pessoal? Mais um motivo para a gente cuidar com a validade, ficar de olho ali na data e na promoção, essa dica aí do Bruno, que realmente às vezes tem alguma coisa a ver. Isso. Outra pergunta que eu ia te fazer, Bruno. Você comentou no início que a indústria acompanha as tendências do mercado, claro, né? Tem que acompanhar, né? Mas também tem, eu ia perguntar como que você lida com isso. Vou dar um exemplo. Vamos voltar, acho que pode ser num lápis de olho. Tem lá as cores neutras, né? O preto, o marrom e tal. Mas vamos supor que estava na moda aí esses dias verde, rosa, azul, neon. Como que o profissional... Só que essa moda, às vezes, ela é muito rápida, né? Isso. Ela dura ali menos de 6 meses, quando ela é muito diferente, né? Como que o profissional, agora voltando para o profissional da maquiagem, tem essa moda e todo mundo quer esse neon, essa cor diferente. Como que o profissional lida com essa compra? Qual que é a dica que você dá ou como que você lida com isso? Você compra vários ou você compra um para ir testando, mas aí corre o risco, de repente, de não ter e acaba rápido?
Porque também é um produto que pode ficar parado Sim. E daí investimento, porque é um investimento. É um grande investimento. No caso de vocês, né? É um grande investimento. Como acompanhar isso, que é realmente... A indústria, assim, da beleza, ela é realmente muito... Cada dia parece uma coisa diferente que alguém lança aí, né? Você está certa. Realmente é um dos grandes desafios que nós, como profissionais, enfrentamos. Porque hoje a gente vive uma era onde todo mundo tem muito acesso a tudo que está em alta, a tudo que está sendo usado. Uhum. Antes era comum a pessoa chegar e pedir uma sombra de uma cor específica, a gente achava uma cor próxima, adaptava, explicava que muda de pessoa para pessoa, era um trabalho que a gente tinha que fazer contornar, vamos dizer, né? Hoje não. Hoje as meninas, elas já chegam querendo aquela paleta específica. Já chegou com a foto, né? De com repente, a foto da né? paleta específica de uma influencer ou de alguma pessoa, uma marca famosa. E muitas vezes a gente pode não ter esse produto, né? Porque, assim como você mesma disse, os produtos, a gente vive algo que às vezes é momentâneo. Então, você compra uma paleta de sombras que ela tem uma tendência de ser quase para sempre. A gente usa muitas cores específicas ali, outras você nunca nem encosta. E se você vai querer ter tudo, acaba que você gasta muito, investe demais para algo que tem pouca saída. Então, nessa hora, a chave é o aperfeiçoamento, se aprimorar para saber converter outros produtos que você tenha para um resultado similar àquele que a pessoa quer. Que legal. E principalmente saber explicar para a pessoa isso, né? Hoje eu sou sempre muito franco com as clientes, então quando a pessoa chega pedindo um produto específico que eu não tenho na bancada, eu não fico constrangido com isso, né? Eu explico que como profissional, eu vou conseguir chegar nesse resultado que ela quer, peço que ela confie, né? Sim. E a gente consegue chegar. E você sabe até onde você consegue ir, né? Exatamente. Você sabe, não, esse eu consigo, né? Isso mesmo. E muitas vezes fazer esse trabalho de orientar a pessoa quanto aquilo ser ou não ser o mais apropriado para o estilo de beleza dela. Porque tem muitas coisas que são datadas, são daquele momento. Nem você falou do lápis colorido, né? Sim, Quem nunca quis se adaptar a um lápis legal que você viu que ficou bem numa amiga, ou numa blogueira, numa influencer, e quando chega para você, você fala, não estou sendo eu. Então, hoje, através de estudos em cima de visagismo, que é a técnica onde a gente adapta tudo, corte de cabelo, sobrancelha, a barba, no caso dos homens, para o perfil e entrega de acordo com a profissão e rotina dela. Então, isso também entra quando o assunto é um produto muito específico, aonde a gente pode converter um outro produto para ter uma usabilidade similar. E você diz assim, então, você saber usar de mais de uma forma cada um dos produtos, para você poder transformar nesse outro lápis colorido, por exemplo, você saber usar, de repente, uma sombra que dê o mesmo efeito, seria nesse sentido. Exatamente. Assim. Teve uma desenvolver época... técnica. Isso. Você é saber realmente como usar cada produto e aonde você pode chegar com ele, fazer testes. Realmente ver pessoas que já estudaram em cima disso e pegar essas técnicas. Muito curso, talvez, envolvido. Sim. Você que é minha cliente há muitos anos, né? Você sabe que a gente teve uma era onde nós nos adaptamos aos batons mate. Lembra que tinha uma época que era só batom mate, jamais você usar um gloss ou um brilho. E como você vai, do nada, renovar todo o teu estoque de batom, comprando todos eles mate, porque você precisa ter todas as cores. Você não sabe o que a pessoa vai querer. Exato. E aí, a gente não precisou necessariamente comprar todo um estoque. A gente compra aqueles que a gente gosta e sabe que vai ter bastante saída. Aqueles que não tem tanta saída foram adaptados com produtos que a gente transformava aquele batom cremoso em um batom mate. Olha. Então, hoje tem técnicas. Por exemplo, um pó translúcido, aquele pó transparente, que ele é branco, mas fica transparente no contato com a pele. Você usou um batom cremoso, passou um pouco daquele pó de maneira suave em cima, ele se torna um batom mate. Olha. Só que, às vezes, não vai ser aquele que a moça trouxe na foto, que ela trouxe como referência. Mas eu, como profissional, tenho que, com toda a segurança, a autoridade que a gente tem naquilo ali, explicar que, olha, eu tenho um produto similar, eu consigo converter para chegar nessa cor que você quer. Pode confiar que a duração vai ser a mesma, a cor vai ficar exatamente igual. Do jeito que você está imaginando. Exato. Assim como se você notar que é algo que você não consegue atingir, também não tem problema. Como profissional, a gente explicar que não tem como chegar naquele resultado e sugerir algo que fique bom ou até muitas vezes melhor do que aquele resultado que ela está buscando. Até porque a pessoa tem que sair ali feliz, né? Se olhar e falar, nossa. E aí, às vezes, eu acho que é tão delicado quanto uma cirurgia plástica, né, Bruno? Se torna. Que às vezes, eu vi uma vez uma entrevista do Pitangui falando que tem pessoas que chegavam lá e falavam, quero isso, quero aquilo no rosto, no corpo, enfim. E ele falava, não
não vou fazer, me recuso porque não vai ficar bom em você. A pessoa achava que ficaria e não ficaria. Eu acho que a maquiagem é mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que você tem esse olhar para poder ser, e você é muito delicado, muito educado, consegue mostrar, olha, Explicar. né, vamos te valorizar o que você tem de Exatamente. bom, né? E realmente a gente se sente daí com a autoestima lá em cima, porque a maquiagem tem esse poder, né, na Sim. gente, né? Mas é muito disso, da gente conseguir fazer essa leitura, aproveitar a experiência que tem, né, o conhecimento que tem, e explicar para a pessoa muitas vezes que até aquilo que ela está pedindo pode se tornar algo datado. Depois ela não vai gostar. Exato. Algo que você, por exemplo, tá fazendo a tua formatura e escolher um estilo de sombra específico que está em alta nesse momento. Muitas vezes pode acontecer de todo mundo, quando olhar aquele teu álbum de formatura, saber que você se formou no ano tal ou no ano tal, que era o ano que usava aquilo. E o interessante é a gente ter esses recursos para auxiliar em valorizar a nossa beleza, não para remeter a uma época específica. E talvez também não ser igual a todo mundo, né? Exatamente. Você está todo mundo usando, você tem o teu estilo, né? Sim. Vamos dizer assim, né? E Bruno, como é que você faz para acompanhar essa validade? Ou acaba mesmo antes, ou de vez em quando você dá uma passada nos teus produtos para fazer uma limpa, vamos dizer? Como que é a tua rotina a respeito disso para acompanhar o que você precisa descartar, de repente não acabou, mas ou estragou, oxidou, que você comentou? Qual que é a tua rotina de verificação ali constante? Porque não dá para na hora você pegar e falar, não posso usar isso. Exato. Né? Como que você desenvolveu isso? Isso é algo que com o tempo eu fui aprimorando, porque realmente no início, quando você ia fazer alguma compra, eu era muito atraído por alguma promoção, por um valor interessante. A validade está próxima, mas eu uso bastante, né? Vai dar tempo. Exato. Hoje eu tenho regrado para mim realmente só comprar produtos onde eu veja que o prazo de validade é superior ao tempo que eu conheço e sei que aquele produto vai chegar ao fim. Então, na escolha de uma base, né? Eu compro as cores, a gente não tem todas as cores, a gente trabalha também em cima de estudos para fazer as misturas e fazer dar certo, né? Até para não ter estoques desnecessários, não, né, e de os cores. tons de pele variam demais, Variam né? demais. Nossa, nem a indústria não consegue acompanhar, Não consegue. Hoje tem muita tecnologia que ajuda a gente a driblar uma coisa ou outra ali, mas para não perder produto à toa... porque e é caro. É muito caro. Produtos de excelência hoje, né? Por mais que a indústria nacional esteja trazendo muitos produtos legais, embalagens legais, com tecnologia boa, as pessoas, quando buscam um salão de excelência, quando elas buscam um profissional de excelência, elas buscam também um produto de excelência. Claro. E isso tem que estar dentro de tudo que a gente tem como regras aí da Anvisa, todos esses cuidados que são bem importantes, até porque as grandes redes são muito cobradas acerca disso. Então, pincéis de maquiagem, por exemplo. Eu sou muito cobrado de ter esses pincéis sempre embalados. Então, terminou o uso, eu preciso separar esse pincel para fazer higiene e isolar esse pincel de volta. A gente tem nos salões grandes aparelhos para você lacrar esse pincel de volta. Como então, acontece com o alicate? Como acontece com o alicate. Da manicure? A diferença é que o alicate ele vai num autoclave, ele vai num aparelho né, que vai elevar uma grande temperatura, porque vai em contato com sangue, com perfuro cortante lá, né? Agora, na maquiagem, o pincel ele vai contar com secreções, que se você não limpa e você não isola ele depois, a pessoa não tem como saber se esse pincel tá limpo ou não tá, se esse pincel tá higienizado ou não. A embalagem ali é uma garantia que tá... Uma garantia. E convém as pessoas entrarem num senso coletivo de cobrar isso dos profissionais. As grandes redes já tem algum profissional lá dentro, algum coordenador que cobra isso da gente. Tá certo. Que eventualmente fala, olha, vai ter visita de vigilância, todo mundo aí esteja com tudo alinhado, porque como nós temos contrato associado ao salão, então isso passa automaticamente para nós quando rola esse descuido. Então eles são bem atentos a isso. Não, e tem que ser, na verdade, tem que ser. E aí, se uma regra existe é porque tem algum risco envolvido ou tem alguma situação, né? Ninguém vai colocar à toa ali, né? Se tem regra, tem alguma história. Então, hoje é muito importante ter esse cuidado. É como a própria vacina, né? Um dia eu ouvi falar, se tem vacina é porque a doença é séria. Exato. Senão ninguém ia ficar anos desenvolvendo, né, uma vacina, então as regras valem também para esse. E quando você comentou ali, eu achei muito interessante, você falou ali da barba dos homens. Tem também a maquiagem dos homens, né, Bruno? Isso. Às vezes claro que não é tão comum quanto a das mulheres, né? Mas tem muitos homens que também querem passar uma base, que também querem, ou trabalham com TV, com tudo. Como que você tem percebido, tem crescido, né, também esse ramo de maquiagem para os homens? Muito. Com o estouro que nós tivemos aí nos últimos 5 a 10 anos
no crescimento das grandes barbearias na cidade, que deixou de ser aquele lugar onde tem só um barbeiro, virou uma experiência, né? Verdade. Junto com isso, os homens, eles querem ter acesso a tudo que eles podem valorizar na beleza. Eles saem ganhando em questão de autoestima, em questão de apresentar algo melhor. As pessoas que se relacionam e têm contato diário ali com esses homens também saem ganhando, porque você tem alguém ali que se cuida, se valoriza um pouco mais, fica bom para todo mundo. Claro. Nós profissionais ganhamos por conta de ter... Um mercado a mais, né? Isso mesmo, é um mercado a mais e é um público a mais também para a gente também ter que se adaptar às suas necessidades. Mas é diferente daí. Bem diferente. Uma maquiagem já bem diferente. Até é bom, porque às vezes em festas, antigamente, a gente via, né, as mulheres maquiadas e os homens brilhando, vermelhos. E com a gravata mal feita, assim, era né? isso. Então, e hoje já não, né? Você olha, parece que realmente todo mundo se preocupou com aquela festa, tá todo mundo, né? Eu acho que talvez essa mudança, né? E aí você tem, claro que é bem diferente o cuidado, né? Talvez uma maquiagem extremamente natural, eu não sei, depende também do perfil do homem, né? Exato. Isso, né? Você vai também perceber isso. Depende bastante do perfil, mas muitas vezes, independente do perfil, o que a gente mais busca é algo que só vá uniformizar, né? Quando se trata da pele, né? Se a pele tem diferença de tons que todo mundo tem, alguns com mancha, né? Outros com rosácea, outros com marcas, né, de alguma coisa ao longo da vida. Sim. Então, independente da ocasião, convém deixar uniforme, né? Você anda junto com a pessoa que está ao seu lado, todo mundo bem niveladinho. Sim. Você, de certa forma, mostra uma importância grande com todo o restante que você contratou para aquele dia. Vamos falar de um evento, né? Muitas vezes você contratou o melhor fotógrafo, você contratou ali a melhor empresa para fazer a iluminação. E você, que é o foco de tudo isso e que gastou com isso, tá lá com o rosto de várias cores, tá lá às vezes transferindo uma oleosidade ou até uma transpiração que é normal a gente ficar em situações de estar nervoso, que é o que acontece em algum evento. E o que está interessante hoje é que a gente tem também todo um senso coletivo, influencers, blogueiros e até as marcas mostrando que isso tudo é super natural. Quando você fala de valorizar a tua autoestima e entregar algo melhor para aquilo que você pratica, se torna bom para todo mundo. Então, o interessante é que as marcas estão muito ligadas a isso. Preocupadas. Exato. E os grandes profissionais também. É isso que eu ia falar, daí então, você tem que também olhar para esse público. Exato. Mas é uma maquiagem bem diferente. Realmente tem homens que gostam de fazer uma maquiagem ali um pouquinho mais ousada, melhorar uma coisinha ou outra no contorno, mas a maior parte quer não parecer que está maquiado. Que ninguém perceba. Exato. Que seja assim tão discreto que não perceba. Gente, só lembrando, você que quer o certificado, a palavra-chave é beleza. A gente está aqui encerrando já o programa, passa assim, voando. Bruno, eu queria ver se você quer deixar uma mensagem para quem nos assistiu, para o pessoal que nos acompanhou no programa de hoje, deixar um recado, passar suas redes sociais, de repente, quem quiser te acompanhar, porque a gente vai para o Brasil inteiro, vai até internacional, o Ninter está aí com polos internacionais, mas pode te acompanhar pelas redes sociais do teu trabalho, que é maravilhoso. Não sei, quer deixar tua palavra aí. Primeiramente, queria agradecer muito, então, a oportunidade de fazer parte de algo tão grande. E realmente, esses detalhes, eles fazem muita diferença, tanto para nós como profissionais, que se torna um diferencial você ser uma pessoa que cuida do produto que vai chegar no rosto do cliente, assim como para as pessoas saberem como ter esse cuidado. É algo que muitas vezes você só tem acesso quando você se aperfeiçoa diretamente como um profissional, ou então vive no descuido. Então, esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né? Agradeço demais a oportunidade, convido a todos aí para conhecerem meu trabalho. O meu Instagram, ele é @belezaporbruno, bem fácil de encontrar. Você que é cliente final, assim como o profissional que quer se aprimorar, ficar mais por dentro desses cuidados do que o mercado exige, do que a vigilância sanitária exige, para que a gente tenha uma entrega melhor, fico à disposição aí para poder entregar mais o meu trabalho. Eu que agradeço, Bruno. Adorei essa conversa, aprendi muita coisa. Vou ficar mais atenta, principalmente ao rímel. Isso. Confesso que eu fiquei bem preocupada. O rímel é o mais preocupante de todos mesmo, viu? Então, pessoal, vocês sabem, toda semana a gente tem aí, eu e meus colegas, a gente está trazendo aqui temáticas diversas a respeito, né, de negócios e tendências. E a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.